Amém. A gente vai dar continuidade no estudo da manhã, então vou querer passar de uma forma um pouco mais rápida para a gente chegar onde a gente parou, ok? Vamos lá. A gente viu que 1989 é o tempo do fim da linha de 144 mil, e depois nós temos o aumento de conhecimento. Não é autoclamor, tá? Eu vou colocar aqui, aumento de conhecimento. Que pra gente é no ano de 1991. Que é quando existe um aumento de conhecimento sobre as profecias de Daniel 11, 40, 45. Depois nós temos a formalização da mensagem, que é no ano de 1996, quando a revista do tempo do fim é formalizada, que é a mensagem que vai carregar e vai fazer o último movimento informatório. Assim como Moisés ele recebeu a mensagem na sarça ardente, é aquela mensagem que ele recebeu na sarça ardente que correu por todo o caminho até a libertação do povo do Egito. É a mesma mensagem, conseguem ver? Não, é a mesma mensagem, não muda. Então a nossa mensagem no fim dos tempos é os últimos versos do quê? De Daniel 11, não é isso? E essa mensagem vai até o final. Aliás, o último verso é o verso 45, e depois é Daniel 12, verso 1, que é quando Miguel se levanta. Então essa é a última mensagem, é a mensagem da última geração, é Daniel 11, 40, 45. E essa mensagem chegou na sua formalização aqui no ano de 1996, okay? Com a revista O Tempo do Fim. Então a gente viu a característica do tempo marcado aqui, e isso daqui é um aumento de conhecimento. Se a gente continua na história, tem 11 de setembro, e a Bíblia, o Ellen White nos dá o decreto dominical. Depois do decreto dominical a gente tem um marco aqui. E você tem o quê? O alto clamor, certo? E aí depois fecha a porta da graça. Fechando a porta da graça, você vai ter um decreto de morte. E você vai ter o decreto de morte, né? DM. Estou colocando aqui, DM, decreto de morte. E você tem um tempo revelado. Que a gente ouve o dia e a hora da vinda de Cristo, ok? Ele fala, os ímpios ouvem como um trovão, mas o povo de Deus ouve como o quê? Eles ouvem a voz de Deus falando o dia e a hora da vinda de Cristo. Então, para você que fala, não, a gente nunca mais vai marcar um tempo. Deus ele vai dar o tempo para a gente a respeito do quê? Da sua vinda. Mas quando que ele vai fazer isso? Aqui, certo? Então, assim, aqui o que é o alto clamor? Isso daqui é um alto clamor. Isso daqui é um aumento de conhecimento. Ixi, ficou igual. AC, tá? Mas eu vou apagar isso, só para vocês entenderem. Agora, se a gente vai para a história milerita, vou passar rapidamente. O tempo do fim da história milerita é 1798. O aumento de conhecimento, a irmã White fala no Grande Conflito, que é quando Miller estava estudando a mensagem, é 1816 a 1818. Até que a mensagem é formalizada, ele recebe credenciais formais para pregar nas igrejas em 1833, mesmo ano que cai o quê? As estrelas, ok? Aqui a gente explicou um pouco de manhã como que isso é tanto a profecia do Islã, quanto a chegada da segunda mensagem angélica em 19 de abril. Vou botar 19 do 4 aqui, ó, de 1844. Acho que vai ser difícil para vocês lerem aí atrás. Então, isso daqui é 19 de abril de 1844. Vou apagar 1840 aqui, que eu quero fazer o ponto de 19 de abril. 19 de abril de 1844. O decreto dominical é onde cai a chuva serôdia, ok? E a chuva serôdia na história milerita é quando acontece o quê? É quando vem a mensagem do clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite é a chuva serôdia. Tem textos do Espírito de Profecia que falam isso claramente. Ela fala sobre a chuva serôdia e ela faz o paralelo disso com o clamor da meia-noite, ok? Então assim, o clamor da meia-noite começa em 21 de julho, só vou colocar 21 de julho aqui. De 1844. É ali onde chega a chuva serôdia na história milerita. E onde chega a história milerita na linha de 144 mil? Decreto dominical, ok? Então ali é a meia-noite. Isso daqui na história milerita, o aumento de conhecimento, a gente marca como sendo Boston, como sendo Concord, que é 1º de agosto. Vou colocar aqui, 1º de agosto. E o clamor da meia-noite foi dado no dia 15 de agosto. E a porta se fecha 22
de outubro, ok? Então esse é o paralelo que tem. A gente viu que essas campais são as campais de Boston, à meia-noite. Teve um aumento de conhecimento na campal de Concord, que foi no dia 1º de agosto. E existe a profecia de tempo que é enfatizada, tempo definido, em Exter. Então isso é o avolumar do alto clamor. E aí eles são testados aqui quando a porta se fecha. E a gente viu que isso é o fim do período de provação deles. E que o fim é ilustrado pelo quê? Pelo começo. Deus ilustra o fim desde o princípio. Então a gente vê que em 1989 o Muro de Berlim cai quando? À meia-noite, certo? De quando? De 9 de novembro. Ok? A gente sabe que 9 de novembro é o fechamento. É um símbolo que a gente pode colocar para meia-noite. Mas não só por causa disso, mas a gente vê o mesmo padrão. A gente vê o início de uma mensagem aqui em Boston. A gente vê um aumento de conhecimento dessa mensagem, que seria a campal de Concorde. E a gente vê a mensagem sendo formalizada. E ela vai com grande poder em Exeter. E aí sim eles são o quê? Testados. Teste. Então você vê que Deus ele não dá um teste sem antes fazer o quê? Um processo de preparação. Ele dá a mensagem, essa mensagem se avoluma, essa mensagem se formaliza. E se você está estudando aqui, você vai passar nesse teste. Mesma coisa aqui, ok? A gente vê isso também em relação ao quê? Aqui no período da colheita. No período da colheita a gente tem o quê? O fechamento da porta, a gente tem o decreto de morte, a gente vê o que aqui? A profecia de tempo. É só depois do fechamento da porta da graça na humanidade, quando Miguel se levanta, que a gente vai ouvir a profecia de tempo, quando diz o quê? O dia, a hora da vinda de Cristo, ok? Então é só depois que a porta da graça se fecha que a gente vê a segunda vinda, a gente vê a profecia de tempo da segunda vinda. Então a gente vê o tempo marcado aqui, que é a revista Tempo do Fim. A gente vê tempo. A gente vê o alto clamor, que é considerado que é um paralelo do quê? Do clamor da meia-noite na história milerita. E o que você ouve no clamor da meia-noite na história milerita? O tempo. Você ouve a profecia do tempo, que está apontando para 22 de outubro de 1844. Então você vê que nesse segundo marco você tem um tempo. Mais uma vez, nessa dispensação aqui, você vê que nesse segundo marco você tem o quê? Você ouve o dia, a hora da vinda de Cristo. Você vê o tempo mais uma vez marcado. Então você vê, a mensagem chega, ela cresce, existe a profecia de tempo, ela é formalizada. A mensagem chega, ela cresce, existe a profecia de tempo, ela é formalizada. Aqui você tem o fechamento da porta da graça, a mensagem e você tem um tempo aqui, tá? Então assim a gente vê esse mesmo padrão no início e no fim da nossa história. Quando a gente vai fazer o paralelo para a nossa história, eu tentei fazer um pouco diferente aqui. Eu quero ver se isso vai ajudar, mas eu só mudei a ordem que eu vou escrever os marcos ali para ver se ajuda, ok? Na nossa história, a gente vai pegar esse padrão aqui, 1989, que na verdade deveria ser tempo do fim, né? Vou colocar aqui, o tempo do fim, que é 1989. 11 de setembro, decreto dominical, a porta se fecha, segunda vinda. Ok? A gente vai pegar esse padrão e vai repetir na história dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que constroem o templo. Os sacerdotes são aqueles que constroem a arca. Ok? A gente vai falar um pouco sobre isso. Lembra a parábola que Jesus dá a respeito dos trabalhadores da vinha? Tem aqueles que chegam e vão às 3 horas, não é isso? Depois Jesus vai lá e chama a 6ª e a 9ª hora. E depois ele chama os trabalhadores da hora 1/10. Então Jesus ilustra que não é todo mundo a mesma pessoa. Okay? A gente é igual em um nível, que nós somos seres humanos, todos dependemos de Cristo. Mas em relação à hora que a pessoa começa a trabalhar é diferente. Jesus mesmo ilustra isso. Tem aqueles que vêm primeiro e tem aqueles que vêm depois. Então existe essa diferença e isso é ilustrado aqui. Então tá. Então com os sacerdotes, que é esse primeiro grupo, é como se fossem os trabalhadores da hora terceira, os primeiros a serem chamados, a gente vê que o padrão se repete. São eles que estão construindo o templo. Ok? Você tem aumento de conhecimento, você tem a formalização da mensagem. 11 de setembro. O decreto dominical, tá vendo aqui, ó? O decreto dominical dos sacerdotes, nós entendemos que é 2014. Gente, desculpa, mas eu não tenho como parar para falar sobre isso. Porque a gente estava conversando ali no almoço. Se eu for parar para explicar cada um desse ponto, a gente não tem como a gente fazer pausa e não tem como a gente dormir pelas próximas 2 semanas. Então, assim, é bastante coisa.
E sempre foi assim com todo mundo. A primeira vez que eu assisti uma palestra, eu olhei assim, eu falei, ok, vamos correr atrás agora. E a gente tinha que ir atrás. Como que 11 de setembro é o terceiro ai do islamismo? Eu tinha que ir atrás. Cadê os gente? Mari, me mostra os estudos de 11 de setembro. Eu preciso deles. Cadê? Tem um vídeo? Tem um PDF? Tem como a gente estudar isso sexta-feira? E a pessoa corre atrás. Eu não tenho como aqui parar um estudo para provar que 1999 é o tempo do fim. Não dá. A gente tem que correr atrás. Aqueles que estão interessados vão buscar. A Bíblia tem uma promessa e a Bíblia, Jesus diz que a gente tem que crer o quê? Nas promessas de Cristo, não é isso? A gente tem que crer na promessa de Cristo durante as 7 pragas, de que Ele não vai falhar e que Ele vai voltar. E Ele tem uma promessa que diz, buscar e acharei. Aquele que busca, acha. Aquele que não busca, não acha. Então assim, eu não tenho como parar para falar de cada um desses pontos. Isso cabe a vocês buscarem. São assuntos que já tem bastante vídeo e material na internet. Então assim, 2014 é o decreto dominical na linha dos sacerdotes. Tem várias maneiras de mostrar isso, a forma mais fácil que eu poderia mostrar é a chuva serôdia. Uma das características do decreto dominical é o quê? Que cai a chuva serôdia no decreto dominical. E o que acontece em 2014 no movimento? Começa a explodir de luz, ok? Ao ponto que as pessoas não conseguem manter atualizadas de tanta luz que tem. E a chuva serôdia é uma mensagem. Isso é outro assunto também. Ok, a gente ia gastar 1 palestra e meia, 2 só para falar sobre isso, mas a chuva serôdia é uma mensagem. As pessoas acham que a chuva serôdia é um excitamento espiritual que todo mundo vai falar em língua. Esquece isso, a chuva serôdia é uma mensagem. A chuva é um símbolo de uma mensagem. E essa mensagem que vai o quê? Fazer a colheita no mundo. Ok, então a chuva serôdia é óbvio que vai ter conversões e muitas pessoas juntando isso no decreto dominical quando ela vir sem medida, ok? Mas a Bíblia ilustra como uma chuva serôdia sendo uma mensagem. E ela chega no decreto dominical. E para nós a porta se fecha em Ráfia, que é 2019. Opa, 2019, esse ano. Ok? E os marcos que a gente tem entre o decreto dominical e o fechamento da porta é o quê? É Concord e Exeter, não é isso? Um é um aumento do conhecimento, ok? E o outro é uma mensagem de tempo. E é exatamente isso que aconteceu. Em 2016 você tem o aumento de conhecimento na mensagem, que você entende Rafa e Pânion, ok? É a mensagem que se cresceu justamente depois das eleições americanas. E a gente vai ver como que as eleições americanas de 2016, na eleição de Donald Trump, o presidente que traz a lei dominical, a gente vai ver que isso ilustra a batalha de 2016. Amanhã a gente vai ver isso. E isso ilustra a batalha de Ipso. Ok? O Gustavo já apresentou isso na Campal quando vocês estavam aqui. A batalha de Ipso é a batalha de 2016 e a gente vai ver isso mais em detalhe, como que a batalha de Ipso representa a eleição de 2016. E logo depois, nesse período da eleição eleitoral americana, é quando se chega a luz sobre Rafa e Pânion. Ok? E isso é um aumento de conhecimento da mensagem do clamor da meia-noite, que está aqui desde 2014, que leva até 2018, quando a gente tem o quê? O que a gente tem em Exeter? Tempo. A gente tem um tempo, a gente tem a predição de quando vai ser Ráfia. Então aqui a gente tem o tempo marcado, ok? Tempo aqui, revista tempo do fim. A gente tem um alto clamor que é o tempo. A gente tem aqui, que é o tempo. Okay? Então a gente tem esse marco colocado aqui. Agora segue aqui o padrão comigo. Pensa aqui junto comigo. Se isso daqui é um fractal da linha grande, o que é a segunda vinda de Cristo para os sacerdotes? Pânion. Lembra que tem 2 guerras aqui que eu não coloquei Rafa e Pânion, só estou colocando a data. Pânion, por que a gente não sabe a data de Pânion? Está no quadro. Quando que você ouve a data da vinda de Cristo? Depois que a porta da graça se fecha. Pânion é nossa segunda vinda de Cristo. Quando que a gente vai ouvir a data de Pânion? Depois de 2019. Depois de 9 de novembro de 2019. É aqui onde a gente vai ter o quê? Tempo. Conseguem ver a lógica? Faz sentido a lógica? Então a gente está seguindo o padrão do quê? Da linha grande. A gente tem um tempo que é determinado aqui, tá? Então assim, tem se entendido agora que está sendo pelo ano 2021, mas não se tem uma data, ok? Não é algo como aqui em 2018 que a gente tinha data, o ano, o mês de Ráfia. E aqui também vai ter um evento que marca como sendo Concorde, ok? Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui, isso daqui é Boston, Concord, Exeter
teste. E aqui acaba sendo Boston, Concord, Exeter, teste. Vou botar só o teste aqui. Assim como aqui segue. Está vendo que aqui também temos Boston, Concord, Exeter e teste, ok? Que Boston, Concord, Exeter, teste. Aqui segue o mesmo padrão. Decreto de morte, né? Ok? E a profecia de tempo da segunda vinda. Esse daqui é o mesmo padrão que segue aqui. Agora vamos seguir com a linha dos netineus, que é a linha de baixo. Netineus não, perdão, desculpa. Levitas. Aí é assim que eu vou tentar fazer. Olha só, eu vou fazendo diferente. Eu nunca fiz dessa forma, vamos ver se vai ajudar. Vamos ver como é que vai ser. O tempo do fim dos levitas é em 11 de setembro. Isso daqui é uma linha do tempo. Isso daqui tudo é 11 de setembro. Tá vendo? Então aqui eu vou colocar o quê? 11 de setembro, que é de 2001. Quando que é o 11... Aí que fica meio complicado. Quando que é... É porque a gente não sei como é que a gente chama 11 de setembro. O fortalecimento da mensagem, o 9/11, o 9/11, o fortalecimento da mensagem dos levitas é no ano de 2014. Agora talvez vai ficar mais fácil. Lembra que a gente está seguindo esse padrão aqui. Os padrões aqui, dos pretinhos aqui, ó. Vou colocar enquadrado para ficar mais fácil. É esse padrão que a gente está seguindo nas linhas informatórias, estão vendo? É esse o padrão. Esse é a forma que a gente tem, ok? Então agora a gente está aqui, ó, tempo do fim. 11 de setembro, tempo do fim, 11 de setembro. A gente viu que o nosso decreto dominical é ilustrado como 2014, fechamento da porta em 2019, e aqui. Quando que é, depois de 11 de setembro, o que a gente tem? Decreto dominical. Olha aqui o nosso modelo de cima, tá vendo? Então, o decreto dominical dos levitas, segue aqui comigo. Quando que acontece ele? Em Ráfia, em 2019. Conseguiu seguir a lógica? Então, esse daqui é o decreto dominical, é o marco do decreto dominical na vida dos levitas. E ele acontece em 2019. Conseguiram ver a lógica? A linha do tempo segue. Isso daqui é 2014. Isso daqui vai ser 2014 aqui. Só que 2014, para mim e para você, é o decreto dominical. Para os levitas, é 11 de setembro deles. E para os netineus é o quê? É o tempo do fim. Então, para os netineus, o tempo do fim deles só começa em 2014. Então é um marco que significa várias coisas para diferentes grupos. Então o evento é o mesmo, 2014. Mas ele significa um decreto dominical para mim, ele significa um 11 de setembro para os levitas, e ele significa o início da linha de reforma para o mundo, para os trabalhadores da hora undécima, para os netineus. Eu acho que ficou mais fácil assim, certo? Então aqui nós temos o netineu, já vou colocar ele aqui embaixo. Os trabalhadores da hora undécima, o mundo, ok? Primeiro para os judeus, depois para os gregos. Isso daqui é o mundo, tá? Aí eu vou mostrar uma lógica um pouquinho mais clara na história de Noé para a gente ver isso. Então, depois do decreto dominical, qual é o marco que a gente tem? Então, aqui, ó, vem aqui comigo. A gente tem um tempo de arar. Depois o que cai? A chuva temporã. Depois do decreto dominical, o que começa a cair? Chuva serôdia, não é isso? Vai madurar o grão. E aí depois o que vem? A ceifa, que é o quê? O fechamento da porta. Não é isso? Quando que é o fechamento da porta para os levitas? Em Pânium. E aí depois eles têm a segunda vinda. Que seria quando? Decreto dominical. Decreto dominical. Trabalhadores da hora undécima. O tempo do fim deles começa em 2014. O que é o 11 de setembro deles? 2019, certo? Qual é o próximo marco depois de 11 de setembro? Aqui é a chuva temporã, aqui é a chuva serôdia. O que faz começar a chuva serôdia? Decreto dominical. Então nós temos o decreto dominical deles,
que é o quê? Pânio, certo? E depois da chuva serôdia, o que acontece? Já caiu o grão, agora precisa fazer o quê? A colheita, certo? E a colheita acontece quando fecha a porta da graça. A porta da graça fecha deles o decreto dominical. E a segunda vinda deles acontece quando? Seria quando fecha a porta. Tá? Então assim, a gente tem que visualizar que em 2019, a porta está se fechando para mim e para você. É o decreto dominical para os levitas, ou seja, é quando a chuva serôdia chega para os levitas, é o período que eles ouvem a mensagem da chuva serôdia, e aqui é o 11 de setembro para os netineus. Se vocês conseguem visualizar nessa linha, em 2014 é a primeira vez que todo mundo se encontra na história, ok? É a primeira vez que você tem os netineus, que é o último grupo, que eles estão o quê? Chegando aqui, estão vendo? Agora uma pergunta, Daniel, cadê o decreto dominical em 2014? Eu não sei, eu não vi nenhum decreto no Congresso em 2014. E eu estou dizendo para você, da mesma forma, você não vai ver o quê? Jesus vindo em pânio. Porque isso daqui é o quê? É um fractal. Isso daqui é um fractal da linha grande. Você não vai ver Cristo vindo nas nuvens do céu aqui, porque isso daqui é um fractal da linha maior. É o marco da vinda de Cristo e as características deles que a gente enxerga aqui. Todas as características? Não. Algumas características. Por que algumas características? Porque se você visse Jesus vindo nos céus aqui, isso não seria um fractal, seria o cumprimento literal da segunda vinda de Cristo. Então você não tem como ver todas as características aqui. Porque se Jesus vir nas nuvens do céu, acabou o mundo. Então não é um fractal, na verdade é a linha grande. Então o fractal ele traz algumas características que seguem o mesmo padrão, mas você não vai ver tudo. É estrutural. Da mesma forma que você não vê um decreto no Congresso aqui, mas o que você vê? A chegada da chuva serôdia. Então a gente tem que entender esse conceito de que é um fractal e que não é exatamente todos os pontos que a gente está enxergando ali, tá? A linha que fez em cima de 144.000. Que aí vai ser literal. Exato. A Mari disse aqui para o microfone, a linha que eu fiz aqui de cima é dos 144.000 e aqui que vai ser o literal. É aqui onde a gente vai ver vindo Cristo Jesus vindo na nuvem do céu. É aqui onde a porta se fecha na graça. É aqui onde você tem o quê? Um decreto no Congresso. Como a gente vê, né? Então tá. Alguns pontos que eu preciso ressaltar em relação a isso. A história de Moisés. Não, antes de falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que ver que quando a gente compara e contrasta, a gente vê não só as similitudes, mas a gente também vê o quê? As diferenças. E a gente aprende através das diferenças, ok? Por exemplo, se eu falo para você bem aqui, essa jarra é bonita, certo? Essa jarra é uma jarra. Você está vendo essa jarra é uma jarra, ok? Aí você vem e me traz outra jarra quadrada. Essa daqui é meio arredondada, você está vendo? Quando eu boto uma jarra quadrada aqui, o que você logo repara? Que uma é quadrada, a outra é arredondada. Você reparou que essa daqui era arredondada antes de eu te mostrar a quadrada? Não, para você só via isso como uma jarra. Mas no momento que eu botei uma jarra quadrada aqui, você visualizou isso não é apenas uma jarra, mas isso é uma jarra arredondada. Isso daqui é uma jarra quadrada. Conseguem ver a lógica? Então você aprende comparando com outro objeto. Comparando com outro objeto, você vê não só as similitudes, que ambos são jarras de colocar água, mas você também vê as diferenças deles, que um é quadrado e o outro é arredondado. Então você não aprende apenas com as similitudes, mas você também aprende com as diferenças que existem. E isso é uma coisa que o Parmenas tem mostrado muito nas campais onde ele fala sobre comparar e contrastar. Ok? Então quando a gente vê essas duas características, a gente vê que existe uma diferença notável, talvez não tão notável assim, nesses grupos. Qual é a diferença que a gente visualiza aqui? O que acontece quando Miguel se levanta? Miguel vai se levantar aqui, Daniel 12, verso 1. É o fim da graça para toda a humanidade. Para todas as pessoas, num ponto no tempo, o que acontece? A porta se fecha. Estou de vermelho. Então aqui, para todo mundo, Miguel cessou a sua intercessão. É um ponto no tempo, não é isso?
Da mesma forma em ráfia. Ráfia é o quê? Quando se fecha a porta. Isso é para uma pessoa, 2, 3, é para quem? Para todos aqueles que estão sendo testados. É um ponto no tempo, ok? Ali a porta se fecha. Todos os sacerdotes têm a porta fechada aqui. Mas vamos falar um pouco da história do mundo. O que acontece de diferente na história do mundo? Existe uma diferença. Por que existe uma diferença? Primeiro, o que a gente entende sobre evangelismo público? A gente não faz evangelismo público até quando? Até o decreto dominical, porque a gente tem que primeiro uma mensagem para o povo de dentro e depois para o povo de fora. É um processo que existe. Se nós não estamos fazendo evangelismo público, quer dizer que eles não estão tendo contato com a mensagem. Ou seja, quando que eles entram no movimento? A partir de quando que os netineus entram no movimento? No decreto. É nesse período que eles estão o quê? Entrando no movimento. Vocês conseguem ver a lógica? Então, o período que eles entram no movimento é só aqui. É só a partir desse tempo. E a dinâmica com eles é diferente. Por quê? O processo da gente chamar eles para sair de Babilônia, quando a gente fala, sai dela, povo meu, isso é a mesma coisa que a gente fazer a colheita, que a gente ir no campo e colher eles. Como é que funciona essa dinâmica? A gente vai para as pessoas do mundo e aí a gente vai falar para eles bem assim, passou o decreto dominical, a gente vai ver a pessoa, sai dela, povo meu. Baseado na resposta dessa pessoa ou não da mensagem, ela fecha a porta da graça dela. Então a gente consegue ver que quando a porta da graça se fecha para eles, é progressivo. É baseado na aceitação da mensagem que eles têm. No decreto dominical, a gente vai começar a proclamar para o mundo, sai dela, povo meu. A gente não pode dizer que os netineus todos fecham a porta da graça aqui no decreto dominical. Porque é no decreto dominical que eles começam a o quê? A ouvir a mensagem. Então, a partir do momento que eles ouvem a mensagem e recusam ou aceitam a mensagem, é quando você tem o fechamento da porta da graça dele. Faz sentido? Pensa comigo, como que eu vou falar que todo mundo fechou a sua porta aqui, no decreto dominical, sendo que eles nem ouviram a mensagem ainda? Eu posso falar isso? Não. Como que fecha a porta deles? A partir do momento que eles ouvem a mensagem, baseado na aceitação deles ou não, eles fecham a aprovação deles. E isso se estende até aqui, que é o fechamento da porta da graça para toda a humanidade. Para eles é um período. É isso que eu quero que vocês notem. Para eles é um período. Para nós é um ponto. Ok? E a mesma coisa com os levitas e netineus. Por quê? Os levitas e netineus eles têm a mesma experiência. Pensa na Arca de Noé. A Arca de Noé você tem aqueles que estão construindo o templo, aqueles que estão construindo a igreja, aqueles que estão construindo a arca, certo? E aí depois existe um chamado. Ok? Na verdade, Deus fala para eles assim, todos entram na arca, e todo mundo entra na arca num ponto. Eles entram junto. Quem que está na arca agora? Eles entram na arca. E aí depois existe um chamado que Deus faz, e qual é esse chamado? Para os animais entrarem na arca. E quantos tipos de animais tem? Puros e impuros. Isso é o povo de Deus, que são os adventistas do sétimo dia, e o mundo, animais puros e impuros. E eles têm o quê? A mesma experiência, eles são como se fossem os animais. Daniel, como é que você fala que os animais são o símbolo do mundo? Pedro, qual é a visão de Pedro? Ele vê um lençol, e o que tem nesse lençol? Animais impuros. Quem são o símbolo desses animais impuros? É o mundo, que o evangelho agora tem que ir para o mundo, não é? Essa visão que Pedro tem. Então você vê que os animais impuros é um símbolo do quê? Dos netineus. E quem seriam então os animais puros? O povo de Deus que está no adventismo e ainda não ouviu a mensagem de Deus para a última geração. Então você vê que os animais, eles passam pela mesma experiência. E eles vêm depois que aqueles que construíram a arca já estão dentro da arca. Consegue entender a lógica? Então você tem um povo de Deus que fecha a porta da graça num tempo, que fecha a porta em um tempo, 9 de novembro de 2019. Mas você tem um povo que eles vêm progressivamente. Marchando. Conseguem ver a lógica? Até chegar nesse período. Isso daqui é um período de tempo. Isso daqui é um ponto. Aqui se fecha para os sacerdotes. Isso daqui é ao eles ouvirem a mensagem e aceitarem ou recusarem, eles fecham a aprovação deles. Agora aqui tem algumas dinâmicas. É por isso que entra o fator do autoclamor agora. Vamos lá para Apocalipse 18, verso 4.
E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Olha aqui comigo. Quando que começa a cair as 7 pragas? Quando fecha-se a porta. Jesus levanta do santuário celestial, ele vem para a terra e o que está acontecendo aí? 7 pragas. Antes de chegar esse tempo, o que a gente está falando aqui no decreto dominical? Sai dela, povo meu. No decreto dominical, a gente está falando para o mundo: sai dela, povo meu, para que vocês não recebam o quê? As pragas aqui, ok? As pragas. Então a gente está falando para o mundo: sai de Babilônia, para que você não receba as 7 pragas. A gente tem que entender que essa atividade, Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, é o alto clamor, certo? E o alto clamor, nós damos para o mundo. Isso significa que a gente está fazendo a colheita do mundo. A gente está indo no povo e cortando eles do mundo, ok? É isso que a gente está fazendo. O que é o alto clamor na história dos levitas? É a mesma coisa. A gente vai para o adventismo e o quê? Chama eles para se juntarem ao movimento. Isso é o alto clamor, quando a gente faz a colheita deles. Mas Miller diz que um símbolo pode ter mais de um significado, não é isso? E na história millerita, o que é o alto clamor? É o clamor da meia-noite. E no clamor da meia-noite, o que você tem? Primeira coisa, você tem o quê? A predição de tempo, predição do tempo do fechamento da porta. Então você vê que o alto clamor para nós é diferente. O nosso alto clamor não é uma colheita nossa. O nosso alto clamor é uma predição do fechamento da porta. É por isso que a gente coloca o alto clamor dos levitas durante o quê? Durante a colheita deles. Por isso que a gente bota o alto clamor dos netineus durante a colheita deles. Mas para nós o alto clamor é antes do fechamento da porta. Para nós o alto clamor é a predição que a gente dá. Consegue visualizar a lógica? Então assim, isso daqui é a diferença de nós como sacerdotes para os levitas e netineus, porque aqui nós estamos escolhendo ele. Aqui é quando a gente fala: sai dela, povo meu, para o mundo. Aqui é nós que estamos fazendo esse trabalho por nós mesmos. Quem é que está nos escolhendo? É Deus, ok? É a gente que está fazendo o nosso trabalho. É a gente que está construindo a arca. É por isso que a gente diz que a experiência dos animais é a diferença da experiência de quem construiu a arca. Não estou chamando levita de animal, vocês estão entendendo que eu estou usando simbologia bíblica. Ou seja, a experiência dos levitas e netineus não é a mesma experiência dos marcos, mas tem diferenças em relação àqueles que constroem a arca. Por isso que a gente fala que os 144 mil não é composto de netineus nem levitas, é composto apenas de sacerdotes. Tá? Então assim, essa é uma das implicâncias que isso vem. Agora vai um ponto muito importante, que pode ser um ponto de tropeço para muita gente, mas a gente precisa esclarecer isso é muito importante. Chegou que passou uma semana do decreto dominical. O decreto dominical passou, e aí essa pessoa aqui que tem sido ateia, pela vida toda, ok? Ou ela tem sido uma guardadora do domingo, e ela viu que a democracia nos Estados Unidos está acabada, que foi destruída. Ela viu que Trump está trazendo cada vez mais igreja que o Estado, igreja e o Estado estão juntos, ela vê que isso é errado. E aí o que a gente vai falar para ela? Sai dela, povo meu. E a gente fala bem assim, a gente dá uma mensagem o quê? Profética ou moral para elas? Uma mensagem profética. A gente fala assim, o sábado é o dia do Senhor na Bíblia, não é o domingo. A gente dá a mensagem profética para eles, e aí essa pessoa vai lá e ela começa o quê? A guardar o sábado. O que acontece aqui quando ela aceitou a mensagem profética? Isso daqui é o fechamento da porta da graça. Isso daqui é a porta dela que se fecha. Por quê? A gente colhe o mundo assim. Ao eles aceitarem a mensagem, eles aceitam o teste. Se eles rejeitam, o que eles estão aceitando? Eles estão aceitando a marca da besta. Se eles aceitam o domingo, o que eles aceitam? A marca da besta. Se eles aceitam o sábado, o que eles recebem? O selo de Deus. Então, ao você apresentar a mensagem para ele, se ele aceita ou rejeita, é aí que ele fecha a porta dele. Agora, essa pessoa foi ateísta a vida dela inteira, ela foi mundana, ela sempre foi brava no trânsito, mas ela viu a delineação das coisas que estão acontecendo no mundo, e ela passa no teste dela, que é aceitar a mensagem profética que a gente envia para ela. Isso quer dizer que no próximo dia que ela for nervosa no trânsito e bem brava, Jesus não vai interceder por ela mais?
O que significa o fechamento da porta dela? É a aceitação que ela tem baseado numa mensagem profética. Conseguem ver o ponto? Não é... Isso quer dizer que Jesus não vai interceder por ela mais depois disso daqui? Ele vai interceder. Conseguem ver a lógica? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, mais uma vez, a gente tem que aprender com as similitudes, mas também com as diferenças. Se a gente traz isso e quer aplicar tudo isso na nossa linha, o que tem que acontecer em Pânio? Você vai querer ver Jesus voltar nas nuvens do céu. Ele vai voltar? Não, porque isso é o marco da segunda vinda de Cristo. Então, quando a gente entende o fechamento da porta aqui, a gente entende que esse fechamento da porta que essa pessoa tem é baseado no quê? Na aceitação ou rejeição da mensagem profética que ela tem. Não é o quê? O fim da intercessão. Essa pessoa foi uma pessoa mundana o resto da vida dela. Ela tem muito o quê? Aprender, mas ela aceitou a mensagem de Deus. Da mesma forma, o que tem se entendido é que em 9 de novembro o nosso teste é um teste profético, não é um teste moral. A mensagem que a gente está dando é uma mensagem profética. E essa mensagem profética traz o quê? Transformação no nosso coração. O problema com o pecado tem que ser lidado desde quando? Desde 11 de setembro. O problema do pecado não é algo que vai se lidar em 9 de novembro de 2019. O problema com o pecado é algo que já deveria ser resolvido da sua vida desde 11 de setembro. Porque isso é um outro estudo. É o estudo do quê? O estudo dos passos, a santificação, natureza do homem. É aqui onde você tem um divino com humano. É aqui onde desce o livrinho e você tem um divino. E combinado com humano você não peca. O que a Bíblia diz? Divino com humano não peca. Isso é algo que tem que ser resolvido desde aqui. O nosso teste em Ráfia é um teste profético, assim como é para os netineus. Conseguem ver a lógica? Mas o ponto é, isso pode ser um ponto de tropeço para muitas pessoas. Porque as pessoas vão falar bem assim, eu não preciso mais lidar então com meus pecados. Eu diria que para você passar num teste de Ráfia, você tem que estar com os problemas dos seus pecados da sua vida resolvido. Esse não é o teste que você vai enfrentar, não é se você tem como que está a sua vida moral, mas eu acredito que o teste que você vai enfrentar é o quê? É baseado no teste profético. Mas se você tiver com uma vida de imoralidade, eu já não sei quão fácil vai ser você passar nesse teste, ou se vai passar. Então assim, a gente tem que visualizar o teste que a gente está enfrentando para frente. O fechamento da provação é diferente o fechamento de intercessão, ok? Quando você é testado. Por que isso é muito importante? Porque se a gente fala que você está selado aqui para a vida eterna, quando a porta se fecha, isso é praticamente predestinação. Porque está falando que aqui você está selado, quer dizer que você vai estar salvo até o final, certo? Mas a gente tem que entender que isso são portas que a gente vai passar. A gente vai passar numa porta aqui, certo? Mas a gente tem que passar por outra porta que vai se fechar aqui. E se você passa nesse teste de Ráfia e aqui você falha, você cai para trás e nunca mais volta, você está salvo? Só porque você passou de Ráfia? Não. Consegue entender o ponto? Isso daqui é um teste profético que a gente vai ter que passar também. Assim como o decreto dominical é um teste profético que a gente vai ter que passar também. Isso são várias portas que a gente vai ter que passar. Não é só uma. E se você falhar aqui, obviamente já falhou, acabou o tempo de provação para você, está finalizado. Aí sim você pode marcar como uma pessoa se perdeu. Mas aqui você ainda vai ser testado. A gente tem muito que aprender. Isso é como a série. Primeira série, segunda série, terceira série. Para você passar na terceira série, você tem que passar o quê? Na segunda e na primeira. Então, assim, a gente tem que visualizar esse teste profético que está na frente da gente. Os testes são proféticos. A parte moral você tem que lidar desde o batismo. Os testes são proféticos. A parte moral você tem que lidar desde o batismo. Digamos, te irrita no trânsito. Depois de 2019, Jesus ainda está intercedendo. É assim que eu vejo. Mas isso tem um perigo muito grande. Mais uma vez. Porque as pessoas podem levar isso como o quê? Desculpa para o pecado. Então a gente tem que entender as linhas proféticas e o que elas estão ensinando pra gente. Eu não consigo visualizar uma pessoa que está com um problema moral na vida que não resolveu passando num teste de 9 de novembro. O seu problema tem que estar resolvido desde quando? Desde aqui. Por que Judas negou Jesus? Porque ele tinha um problema onde? No coração. Então se você tem um problema no coração, o que você vai fazer na cruz? Você vai vender Cristo porque você é ambicioso.
Então assim, isso não é desculpa para pecar. Isso não é desculpa para você não resolver os seus problemas antes do teste finalizar. A gente tem tempo de graça agora para resolver essas coisas e isso tem que ser feito hoje ou amanhã? Hoje, ontem, né? Então assim, a gente tem que visualizar esse ponto, mas a gente precisa visualizar isso, é uma coisa que a Tess tem apresentado. E ela apresentou isso na segunda palestra que ela fez numa sessão de apresentações em Portugal. E ela mostrou essa diferença. A gente tem que lembrar, essa pessoa fecha a porta da graça dela se ela aceita ou rejeita a mensagem profética. É a mesma coisa que vai acontecer com a gente 9 de novembro. Baseado na nossa resposta, nossa aceitação numa mensagem profética, é que a gente vai definir o quê? Nossa salvação, nossa perdição. E eu diria que não só 9 de novembro, mas esse aumento de conhecimento todo que está sendo, vai determinar se você vai passar ou não no teste. Se você está rejeitando 2014 e não consegue visualizar isso como sendo decreto dominical, como você acha que você vai visualizar 2019? Porque a forma que a gente vê 2016 como sendo uma batalha é uma eleição americana. E tem gente no mundo esperando explosões de cogumelo. E isso não vai acontecer. Então assim, os marcos que a gente está vendo são muito mais sutis do que parece. A gente está esperando com essa concepção hollywoodiana de fim do mundo, de que coisas vão explodir para os ares e ter terremotos e enchentes de uma forma que Hollywood mostra, como o filme 2012. E a gente tem que entender que os marcos da nossa história estão muito mais sutis, de uma forma que vai pegar aquele que está perdido como? Desprevenido, ok? Se o mundo está acabando que nem em 2012, você acha que alguém vai ser pego desprevenido ou todo mundo vai saber que alguma coisa está prestes a acontecer? Então assim, a gente tem que entender esses pontos na nossa linha. O que mais eu tenho que falar a respeito disso, que eu não lembro? Deixa eu ver aqui nas minhas notas. Meios de informação. Em 11 de setembro você tem 2 meios de informação. Você tem aqueles que vão para ideias de conspiração, teorias de conspiração, e tem um meio de informação verdadeiro. Mesma coisa que acontece do tempo do fim. Se existem teorias de conspiração, você tem uma informação verdadeira. Por que eu estou falando isso para vocês? Se nós não estamos levando... Se Deus vai passar um teste para você, Ele te dá as ferramentas para você passar um teste, certo? Ele vai te dar o material para você estudar. É isso que a gente está tendo. A gente está tendo material aqui por 5 anos para poder passar nesse teste. Agora, o mundo não está recebendo nenhum contato com essa mensagem. Eles só vão receber um contato com a mensagem quando? No decreto dominical. Então, qual é a informação que eles estão recebendo? O que um ateu vai receber? Para preparar eles para ouvir uma mensagem aqui e definir a salvação eterna deles. O que está preparando eles? E a gente entende que são os eventos externos. Se você olha para o que Trump está fazendo e acha que ele está fazendo é bom, que ele está aumentando a economia do país, que ele está fazendo tudo de bom, você é um netineu que está falhando o teste. Se você acha, e aí entra um ponto que você pode tropeçar ou não. Porque se você conhece a minha família, e você conhece especialmente o meu pai, e se você tem um Facebook do meu pai na internet, você vai ver que ele é totalmente a favor do PT. E o meu pai é a única pessoa na minha família que é a favor do PT de forma bem assim, escancarada, às vezes é até chato na internet. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas vão achar que o que eu vou acabar de falar, o que eu vou falar agora para vocês é baseado no que eu acho politicamente, porque eles olham o que o meu pai faz na internet. Eu nunca apoiei nenhum tipo dessas atitudes de defender o PT como o meu pai apoia na internet. Eu não sou um petista como o meu pai é, mas as pessoas usam isso para dizer que o que eu vou falar agora é tendencioso da situação da minha família. E você pode usar isso para a sua própria perdição, porque o que eu vou falar agora é algo que a Tess e outras pessoas ao redor do mundo têm apresentado, que são razões muito lógicas e baseadas no Espírito de Profecia na Bíblia para apresentar isso. E você vai entender agora. Quando você vai para Bolsonaro e o que ele está fazendo no Brasil, e se você acha que o que ele está fazendo é bom, você tem que entender que ele simplesmente está copiando o que Trump está fazendo. Ele está levantando a economia? Ok. Ele está fazendo o que quer que seja bom? Ok. Mas o que ele está trazendo que é de errado? É a junção de igreja com o Estado.
Brasil acima de tudo, como é que é? Deus acima de todos. Isso é colocar a igreja com o Estado. Mas se você ouvir falando isso, você vai falar, seu petista, é porque seu pai é PT que você está falando isso. Eu não estou falando isso por causa da minha situação familiar. Meu pai é petista, eu não sou petista. Eu não me envolvo em questões políticas. Por que isso é importante vocês reconhecerem? Um ponto interessante. A igreja nos Estados Unidos, o Estado nos Estados Unidos, declarou que gays poderiam se casar. Vocês já acham isso certo ou errado? Moralmente errado. Moralmente errado. Mas o Estado, ele agiu certo? Agiu certo. Porque o Estado não tem nada a ver com o Estado. Quem é que traz moralidade para o mundo? É a igreja. É a igreja que tem que ser um símbolo de Cristo no mundo, não é o Estado. E é por isso que os Estados Unidos é a potência mundial do fim dos tempos. Porque o povo de Deus estava sofrendo perseguição na Europa, ok? Estava sofrendo perseguição aqui, na Europa, durante os 1260 anos, e eles fogem para onde? Para os Estados Unidos. Cadê os Estados Unidos aqui? Não tem os Estados Unidos aqui. Estados Unidos. Eles estavam sofrendo perseguição de Roma papal na Europa e eles fogem para os Estados Unidos. Por que eles estão fugindo para os Estados Unidos? Você já leu no Grande Conflito? Eu acho que é o capítulo 17. Ela fala bem assim, o maior privilégio de todos. Qual é o maior privilégio de todos? Liberdade de consciência, liberdade religiosa. Os Estados Unidos era uma nação que permitia que todos adorassem a Deus de acordo com os ditames da sua consciência. É por isso que eles fugiram para os Estados Unidos. E lá fala bem assim que os Estados Unidos abriam a porta para qualquer pessoa de qualquer nação que quisesse adorar a Deus com liberdade de consciência. Então uma nação que é gloriosa porque dá liberdade de consciência, começa a restringir o povo. Por isso, começa a restringir o povo de sua liberdade religiosa, essa pessoa se torna o quê? O protestante apóstata. Por isso que os Estados Unidos é o quê? Os falsos profetas. Eles protestavam contra Roma, mas no decreto dominical o que eles fazem? Eles vão a favor de Roma. Então assim, isso acontece quando você traz igreja e Estado junto. Se vocês lerem o que A.T. Jones fala sobre o decreto dominical, é muito interessante. Ele fala bem assim, ele foi no Congresso lutar contra o decreto dominical nos Estados Unidos, e ele fala bem assim, isso é inconstitucional, porque a Constituição diz que igreja e Estado não tem nada a ver. O Estado não pode reconhecer um dia como um dia de descanso, isso é coisa da igreja, isso não é assunto do Estado. E ele fala bem assim, isso é bem interessante. Se tivesse aqui passando uma lei defendendo a guarda do sábado, ele fala bem assim, eu estaria aqui defendendo que isso é errado da mesma forma. Se passasse uma lei no Estado falando que o sábado é o dia de guarda, você ia estar feliz ou triste? Eu ia estar triste, porque isso está dando o quê? Favoritismo e está restringindo a liberdade religiosa das pessoas que não concordam com isso. Isso não é a função do Estado. O Estado não tem que reconhecer casamento de ninguém. Não é a função do Estado. Se gay quer se casar, ok, isso não é um problema meu. Se quer ter os direitos do casamento, divisão de bens, isso não é o meu problema. Isso não é a função do Estado, isso é a função da igreja. Por que isso é importante? O que Trump está fazendo, por mais que está levantando a economia, por mais que está construindo muro para restringir o povo de entrar no país dele, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a igreja com o Estado. E o que os liberais fazem? Os liberais como Obama, que era da esquerda, que geralmente as pessoas não têm, eu também não tinha, muito conhecimento sobre esquerda e direita. Vamos falar só um pouquinho disso rapidamente. Direita. Geralmente são as pessoas que são mais a favor do quê? São mais conservadoras. Geralmente muitas pessoas dão como é que fala? Eles botam label, esqueci gente, rotula eles como sendo o quê? As pessoas só pensam no dinheiro, né? A população rica, só a favor, quem é as pessoas que gostam da direita? Os empresários, ok? São sempre coisas a favor das pessoas ricas. E a esquerda é mais liberal. A gente pode dividir assim, liberalismo e conservadores, liberais. Então são mais liberais e aqueles são os mais conservadores. Os da direita são normalmente o quê? Pessoas cristãs. Os da esquerda geralmente você vai o quê? O pessoal mais de humanas, ok? Mais esquerda, ateísmo e tudo mais, esse tipo de coisa. Isso é uma característica que existe muito na esquerda e na direita. Só tem cristão na direita? Não, ok? Mas estou falando das características predominantes.
E a gente tem Trump e Bolsonaro, que são de direita, ok? A gente tem a Dilma, que é de esquerda. A gente tem Lula, que é de esquerda. E a gente tem Obama, nos Estados Unidos, que era o quê? De esquerda. Foi Obama que passou a lei do casamento. Gay pode se casar. Ele é mais do que? Liberal. Ele não mistura igreja com o Estado. Não sei nem se ele tem religião. Mesmo que ele tenha, ele era um advogado da lei americana, se não me engano. Ele era advogado da constitucional. Então, assim, ele conhece a Constituição. E conhecendo a Constituição, ele tirou a igreja com o Estado, gay quer se casar, nem sei se ele tem religião, mas ele falou assim, ok, vai ter casamento gay, porque ele não mistura igreja com Estado. Já a direita, conservadores, que são os conservadores cristãos, eles puxam, eles pressionam a ideologia protestante. Então assim, o que Trump vai fazer? Empurrar a ideologia protestante nele. O que Bolsonaro está fazendo? Empurrando a ideologia protestante dele. O que aquela ministra, como é que é o nome dela? Ministra Damares está fazendo, ok? Eu olhava isso como uma coisa boa. Eu olhava como o que Bolsonaro está fazendo como coisa boa. Até a mensagem do Clamor da Meia-Noite abrir o meu olho e ver que por mais que isso é a favor do meu lado cristão, quando o assunto do sábado chegar, o que você acha que essas pessoas... Quando o assunto do domingo chegar, o que você acha que esses protestantes de direita vão fazer? Vão colocar o domingo, porque eles são o quê? Cristãos. E você apoiou eles em relação ao casamento gay, porque você não gosta de casamento gay, porque você é um cristão. Então você quer que a igreja, que o Estado faça o quê? Não aprove, porque você é um cristão e você quer empurrar a lei de Deus na boca do povo. Porque Deus faz isso? Deus não faz isso. Você quer casar e você quer ser gay? Vai lá. Você vai pagar suas consequências. Agora ele força isso na lei do Estado? Hã? Eles estão preparando o caminho para o decreto dominical. Exatamente. Então, quando você apoia Bolsonaro, quando você apoia Trump, você está abrindo o caminho para o quê? Para quando chegar a lei dominical, o que ele vai fazer? Vamos lá, vamos seguir a besta. Então, assim, vocês têm que ter essa outra visão da perspectiva. Eu era uma pessoa totalmente que olhava para Bolsonaro, finalmente alguém que não é corrupto, alguém que é cristão, que não vai tirar essas coisas de homossexualismo aí do povo, ensinando para criança, não sei o que, isso e aquilo. E hoje eu consigo visualizar o quê? A outro lado da figura disso, e isso vocês têm que visualizar. Por que isso é importante, irmãos? Os protestantes que estão aqui nessa época, e eles estão vendo o que o Bolsonaro está fazendo, o que Trump está fazendo é bom, quando passar a lei dominical, o que você acha que esses protestantes vão fazer? Eles vão aceitar e receber a marca da besta. Quem é que é mais propício de aceitar o chamado de sair dela, povo meu? Os liberais. Conseguem entender a lógica? São essas pessoas... Aí quando eu falo que Jesus se misturava com esse grupo de pessoas, talvez fosse um pouco mais sentido, né? A gente tem que entender que são essas pessoas... Não estou dizendo que os protestantes estão perdidos, ok? Estou dizendo agora, tipo assim, pensa no cenário político, no cenário da situação. A gente vai chamar os protestantes para sair de Babilônia. Mas se os netineus, eles estão ouvindo o que Bolsonaro está fazendo e estão falando que é certo, eles estão falhando no teste, estão falhando no teste, estão falhando no teste. Quando chegar o decreto dominical, eles vão falhar no teste. Agora, essas pessoas que estão vendo que o que ele está fazendo é errado, eles estão o quê? Passando no teste profético deles. Estão vendo o que ele está fazendo errado, o que ele está fazendo errado, o que ele está fazendo errado. Quando eles ouvem o chamado, sair dela, povo meu, qual é a probabilidade dele entrar? Muito maior. Então, assim, o que está arando os netineus, a chuva temporã deles e a chuva serôdia deles são os eventos externos, baseado em como eles respondem ou não a esses eventos externos que a gente visualiza. E se você está lá na internet dando suporte para o que Bolsonaro está fazendo, você está ajudando eles a tropeçarem no teste deles e falharem. Porque por mais que o que ele faça é bom para a sua ideologia moral, você tem que entender que a ideologia moral dele vai acabar sendo domingo ou um dia de guarda, eles vão receber a marca da besta. Então assim, separa a moralidade de igreja. O Estado quer casar homossexuais? Casem, não é o nosso problema. A igreja tem que refletir a Cristo, não é o Estado, ok? Então por que isso é importante? Porque existem duas fontes de informação. E aí que entra mais uma vez de novo. Os de esquerda, que são os liberais, que no nosso caso é quem? A Globo, não é isso? E quem é que são os conservadores? Record e SBT, não é isso? Tem até novela de Moisés, não é isso? Na Record, essas coisas. E o que a gente achava? A Globo são os malvados. O que é Record? São os bonzinhos, né? Eles passam novela de cristã, gente.
Eles passam novela cristã porque eles são o quê? Protestantes. Eles passam novela de Moisés, eles passam novela de não sei quem, você tem o SBT também defendendo isso. E aí quando passa a lei dominical, quem é que você acha que vai dar suporte? A Globo ou a Record? A Record. Porque eles são o quê? Protestantes. Irmãos, a gente tem que começar a ver o mundo com outra perspectiva. Eu não tô... Oi? Um óculos profético. Eu não estou aqui para dizer que a Globo é boa. Eu não estou aqui para dizer que a Record é boa. O que eu quero que você veja é o seguinte: se o que está arando o mundo são os eventos externos, não é eu e você, se eu e você não está dando nenhuma informação para o mundo, quem é que está dando a informação correta para o mundo? Porque eles têm que ter uma informação correta. Eles têm que ter uma fonte de informação confiável, a qual vai fazer eles passarem no teste. E se eu e você não está dando essa informação e ao mundo, quem são essas informações confiáveis que o mundo tem? São os meios de informação, a mídia. Se é os eventos externos que estão arando o mundo, é baseado nas mídias que eles veem em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, que vai o quê? Arar eles, que vai dar mensagem de chuva temporânea, chuva serôdia. Aí eu estou falando para vocês bem assim, que o que a Globo tem falado é o que prepara os netineus para receber o chamado de sair dela, povo meu. E vocês vão falar: Daniel, você está maluco. Mas eu quero fazer você notar uma coisa. Eu estou falando isso no contexto do Brasil. Isso foi apresentado nos Estados Unidos no contexto de de Fox News, que é a TV conservadora nos Estados Unidos, e CNN, Washington Post, New York Times, ok? A revista Time, que é essa revista que a gente usou para mostrar que 1989 é o tempo do fim, são todas meios de informação o quê? Liberais, ok? Então assim, o que a gente está entendendo é o seguinte: a CNN é como se fosse uma fonte de informação segura para os netineus. Aí você fala: Daniel, mas eles mostram tantas coisas imorais. A Globo, você vê quantas coisas que eles mostram nas novelas. Primeiro beijo gay na televisão, onde que é? A Globo. E você está falando que a Globo é o canal seguro de informação para o netineu? Eu quero te lembrar de uma coisa. Eu não estou dizendo que as coisas que a Globo fala são todas boas, porque quem representa a moralidade no mundo é a igreja ou é quem? É a igreja, não é isso? Mas o que eu quero que você... Eu já estou vendo as pessoas cortando esse vídeo e falando bem assim: olha, Daniel está falando que a Globo é uma TV boa e nem mencionou o Novo Tempo. Assim, então vocês têm que visualizar o que eu estou falando. Eu estou falando da linha de quem? Dos netineus. É a ideia do meu pai. Vamos falar que é a ideia do meu pai. Vocês têm que entender que a gente está falando do mundo. O mundo está sendo arado pelo Novo Tempo? O mundo está sendo arado pelo quê? Pelos eventos eternos. Se eles veem o que Bolsonaro está fazendo errado, eles estão passando no teste profético deles. Se eles veem o que Trump está fazendo errado, eles estão passando no teste profético dele. Agora, se eles estão vendo o que eles estão fazendo é certo, eles vão acabar aceitando a lei dominical aqui no final. Porque eles estão aceitando que casamento gay é errado, eles estão aceitando todas as ideologias protestantes. Então, eles têm que ter uma informação segura para aceitar. Como é que Deus vai testar eles se eles não têm o quê? Um material para estudar? Eles têm que ter um material para estudar. Eles têm que ter algo que eles sejam confrontados para eles aceitarem ou rejeitarem antes do teste vir. E esse teste é o quê? É eles visualizarem o que está acontecendo na política como sendo errado. Ver que a igreja e o Estado estão se juntando. Se eles dizem: a igreja e o Estado estão se juntando, isso é errado. Se eles estão fazendo isso, eles estão passando no teste profético deles. Aí você fala: Daniel, a Globo é cheia de coisa ruim. A Globo é cheia de imoralidade. Não é tudo certo. Tudo que a Globo fala é certo. Eu não estou falando isso. Da mesma forma que aqui, quando a gente estava recebendo a nossa mensagem, a gente não tinha todas as informações. A gente não sabia que a nossa porta se fechava em 9 de novembro, aqui em 1996. Mas o que a gente tinha aqui era suficiente para a gente o quê? Passar nesse teste. Aqui que a gente estava enfrentando. Então, por mais que a gente não tenha todas as informações aqui tem o necessário para a gente passar nesse teste. O que é necessário para os netineus passarem nesse teste que eles estão vivendo aqui, eles já têm. Ok? Eles têm. E o teste deles é eles visualizarem que o que está acontecendo é errado. E a maneira que eles passam nesse teste é ouvindo que a Record está falando de Bolsonaro, que o que ele está fazendo é bom? Não. Como é que eles passam nesse teste para visualizar que o que o Bolsonaro está fazendo é errado?
Eles têm que assistir a Globo. Eles têm que ver... Quando eu digo tem que assistir a Globo, eu quero dizer o seguinte. Eles têm que ver a situação política do lado correto. E o lado correto é o quê? Que igreja e Estado estão se juntando e que isso é inconstitucional e que isso é errado. Consegue visualizar a lógica? Esse é um ponto importante para a gente entender. Esse meio de informação que eles têm. Não estou dizendo que a Globo vai ensinar moralidade para eles, não me entendam mal. Mas o teste profético deles não é moral, é um teste o quê? Profético, é ver que igreja e Estado estão se juntando, isso é errado. Mas só que a maioria das pessoas tem olhado, Daniel, só o lado moral disso. Exato. Eles não olham o lado profético. Como é que vai ser um teste para eles se eles não têm como olhar o lado profético? Eles não sabem que é um teste profético, mas isso é o teste profético que eles estão visualizando. O teste profético, eles verem que igreja e Estado estão se juntando e que isso é errado. Eles não sabem que isso é um teste profético, mas eles estão sendo testados nisso. Eles não são testados se eles fazem relações sexuais com homens e mulheres aqui, se eles são gays ou não, ok? O teste deles não é algo moral. O teste deles é eles visualizarem o quê? A situação política, que é a situação profética que está acontecendo. Eles vão ser testados realmente. Eles vão ser testados. Aqui que é o teste final deles, exato. Sim, mas para você passar nesse teste, você tem que o quê? Ser arado, receber a chuva serôdia, a temporânea serôdia. Consegue entender? E o receber a chuva temporânea serôdia deles é visualizar que o que está acontecendo é errado. Ok? É isso que... A igreja e o Estado se unindo e achar isso certo, quando chegar o decreto dominical, para eles vai ser natural. Exato. Se eles verem que a igreja... Eu estou repetindo o que a Maria está falando. Se eles verem que a igreja e o Estado se unindo é certo, eles vão falhar aqui, nesse ponto final. Então assim, a igreja e o Estado estão se unindo aqui, aqui, aqui e aqui. Mas aqui vai ser o ponto, eles vão receber a marca da besta ou o selo de Deus. Mas isso daqui já está sendo tipificado, já está sendo progressivo desde aqui de trás, entendeu? Então assim, isso já começa desde aqui de trás. Mais uma vez, os eventos externos é que aram, que dão a chuva temporã, que dão a chuva serôdia para o mundo. Não somos eu e você. Por isso que eu e você não é a fonte que eles vão pesquisar, que eles pesquisam hoje. O que eles pesquisam hoje que tá determinando a salvação ou perdição deles são os eventos externos. Não somos eu e você. Esse é o ponto-chave. A gente tem que visualizar que a gente está fazendo um trabalho interno aqui. A gente está fazendo um trabalho interno aqui. A gente só faz um trabalho externo aqui. É aqui que eles juntam ao movimento. Logo, o que está arando eles são os eventos externos, ok? Então assim, isso é um ponto importante para a gente entender, separar a moralidade de profecia, ok? Se você pegar que eu estou falando que você tem que assistir Globo, você está errado, porque não é esse o meu ponto de vista, mas quando a Globo faz uma notícia do que Bolsonaro está fazendo, o que eles relatam? Você vê claramente, eu vi um vídeo um dia na internet falando, Bolsonaro visita um presidente não lembra onde, aí mostrou como que a Globo mostrou a reportagem, como que a Record mostrou a reportagem. A Record ficou destacando as relações comerciais deles e a Globo ficou destacando como que está errado as coisas que eles estão fazendo. Então assim, a Record cobriu as coisas ruins que Bolsonaro fez em relação àquilo e a Globo mostrou, escranchou tudo que tinha que mostrar. Então você consegue ver que tem uma mídia que está mostrando a real situação, porque ela é contra o Bolsonaro, ela é esquerda, e tem uma mídia que está fazendo o quê? Que está passando a mão na cabeça e mostrando só o lado bom da coisa. Então assim, nos Estados Unidos é a mesma coisa que está acontecendo. A CNN é totalmente contra o Trump. E o que Trump tem falado nas mídias sociais? Cheio de fake news, já ouviu falar? Notícias falsas, é fake news. Por quê? Ele quer minar as pessoas de ouvirem o quê? A fonte de informação segura que eles têm. É isso que Trump está fazendo. Não ouça o quê? Os jornais. É o que o Bolsonaro está fazendo. Esses jornais que fazem o quê? Dão notícias falsas. Então o próprio presidente está tentando minar as pessoas de verem o jornal que apresenta o quê? Preto no branco, o que o presidente está fazendo. Então assim, isso é algo importante da gente visualizar para que a gente não seja uma pedra de tropeço para o mundo lá fora. E ao mesmo tempo que a gente não se envolva em política, porque a gente não está aqui para ser o quê? Pessoa que vai ficar defendendo o PT, pessoa que vai ficar defendendo o PSDB, pessoa que vai ficar defendendo o partido político. Não é esse o objetivo, mas é a gente visualizar o papel e como os netineus são arados e ceifados, ok? Isso são com eventos externos. Se você não conseguiu entender, volta um pouco no vídeo aqui, essa parte, que eu acho que eu falei tudo o que fosse necessário. Os levitas também vão ser arados pelos eventos externos? Os levitas vão ser arados pelos eventos externos? Eu acho que os dois.
Porque nós também somos... Ah, isso é um ponto importante. Obrigado. A nossa linha, ela está relacionada tanto com eventos externos como internos. A gente vê uma mensagem aqui em 2016, a gente vê uma mensagem em 2018, a gente vai ver uma mensagem aqui e tem uma mensagem em 2014. Mas todos esses eventos estão conectados com eventos externos que a gente também tem que reconhecer. 2014 a gente tem que ver um conluio. Conluio é uma aliança entre Rússia e Estados Unidos. Para o quê? Para eles lutarem junto aqui em 2016, na batalha da eleição americana, que é uma guerra de informação. Ok? Então você tem eventos externos e internos. 2018 você vê a Batalha de Heracleia, que é ilustrada também, que a gente vai estudar isso amanhã, se Deus quiser. Mas a gente tem que visualizar tanto eventos externos como internos. Os netineus da mesma forma, ok? A gente vai ver... os levitas da mesma forma. Eles têm que visualizar o quê? Os eventos internos, porque a gente vai estar passando uma mensagem para eles aqui, a gente vai neles mostrar o quê? Eles são adventistas também, eles também têm um conhecimento da verdade, ok? Então eles vão receber a mensagem e, pelo que eu entendo, eles têm que entender o evento interno e externo, porque a gente vai levar a mensagem para eles sobre isso. Mas o Netineu são apenas eventos externos, ok? Então assim, a nossa experiência, como que a gente lida com essa situação de Trump e Bolsonaro, no nosso caso, que é uma réplica do Trump, é o Trump dos trópicos, né, que fala mesmo assim. Também afeta na nossa experiência espiritual, no nosso teste profético. Então, a gente precisa visualizar essa diferença de igreja e Estado, porque essa separação, não só os netineus, a gente também precisa ver que o Bolsonaro está fazendo não é correto. E por que a gente tem que ver, não é correto? Não, a gente tem que mostrar ao mundo e mostrar às pessoas que estão ao nosso redor, tentar ajudar eles a passarem no primeiro teste deles, de que o que está sendo feito é inconstitucional. A gente tem que mostrar para o mundo e ter isso internalizado que igreja e Estado estão se juntando. E isso vai se desenvolver numa lei dominical. E isso não é bom. Se você está lá dando suporte para o que o Bolsonaro está fazendo, como se está levantando a economia, ok. Mas ele está fazendo isso e tudo vai culminar no quê? Junção de igreja e Estado daquela dominical. Pode separar o moral do profético para isso. Mostrar que moralmente a gente não concorda com algumas coisas. Eu acho que profeticamente a gente não concorda, né? Eu digo com a esquerda. Tu pode não concordar com o casamento. Exato. Moralmente. Ponto muito importante. Moralmente, a gente... Exato. O que a Laura está falando aqui, separar a moralidade do profético. Ninguém está aqui defendendo casamento gay. Ninguém aqui está defendendo essas coisas. Nós, como povo de Deus, o que a gente fala do casamento gay? Não é algo aprovado na Bíblia, ok? Então a gente tem que entender que nós, como povo, a gente tem que separar essas coisas também. Nós, como povo de Deus, nós não defendemos casamento gay, mas em relação ao Estado, isso, o que a gente deve visualizar como isso? Que o Estado não deve misturar a ideologia protestante dentro das leis do Estado. Entendeu? Então assim, a gente tem que separar essas coisas, muito bom esse ponto. Pode passar para os netineus. Pode passar. Eu acho que na verdade não seria a melhor coisa para passar para os netineus. Por quê? Porque o teste dele não é se ele é gay ou não. O teste dele é se ele vai aceitar a igreja com o Estado ou não. Mas é que muitas vezes surgem conversas em que a gente pode se posicionar. Não é errado a gente se posicionar moralmente falando. Sim, não é errado. Mas na mesma... Mas mostrar essa separação. E é isso que a gente falha. A gente se preocupava sempre com moral e esquecia de mostrar... Porque se mostrar essa separação, nós vamos estar preparando eles para o evento que virá. Exato. Eu acho que o ponto que a gente tem que destacar com uma conversa do Netineu é o fator profético de que essa separação de igreja do Estado tem que acontecer. Mas não é errado você se posicionar como uma pessoa que não defende esse tipo de casamento. Entendeu? No nível moral da igreja, né? Então é isso. A gente vai fazer uma pausa agora, a gente vai voltar no próximo estudo. Pai Celestial, a gente agradece pelas horas especiais do sábado e pelas suas bênçãos, Pai. Que o Senhor possa estar conosco e nos mostrar a Tua verdade. Que o Senhor possa nos dar consciência do grande teste que a gente tem que enfrentar, Pai. É um teste onde a gente precisa estudar. A gente tem 46 vídeos que a gente tem para estudar para eles. Nos ajude a gente a nos preparar, a entender essa metodologia, a envolver nossas mentes ao redor desses assuntos para que a gente possa chegar nesse teste e o Senhor possa nos mostrar qual é o caminho correto, Pai.
nos ajude, nos proteja e nos dê clareza de mente. Em nome de Cristo Jesus, a gente agradece. Amém.